Você sabe o que é um dito popular? Já ouviu falar a respeito disso? Os ditos populares também podem ser chamados de provérbio, de ditado popular, de expressão popular, adágio popular, mote, máxima, refrão ou alguns outros nomes que possam existir. Interessante, não é? Os ditados populares são dizeres que traduzem muita sabedoria e passam de geração em geração, fazendo parte do folclore. São pequenos textos que trazem grandes verdades, conhecimentos comuns sobre a vida que estão relacionados a aspectos universais. Isso quer dizer que acontece com todos. São fáceis de decorar porque são simples e diretos, com ritmo e, às vezes, com rima. Você já deve ter ouvido esses provérbios. Filho de peixe, peixinho é. Esse provérbio fala sobre a identidade, a semelhança entre pai e filho, entre membros da mesma família, mãe e filha. Não quer dizer especificamente de peixe, por isso é uma linguagem figurada, ou seja, uma linguagem conotativa. Lembram? A gente já estudou a respeito disso. Casa de ferreiro, espeto de pau. Esse provérbio, ele trata de quando a pessoa tem uma profissão, mas em casa a família não tem nada a ver. Por exemplo, numa casa em que os pais são professores, o filho reprova na escola. Casa de ferreiro, espeto de pau. 2 pesos, 2 medidas. Esse ditado, ele tem a ver com a justiça. Quando a gente faz uma coisa para uma pessoa, para outra tem que fazer igual. 2 pesos, 2 medidas. Ou se alguém faz alguma coisa para a gente retribui igualmente. 2 pesos, 2 medidas. É de pequeno que se torce o pepino. Essa expressão, ela tem a ver com a educação. Ou seja, se nós queremos bons adultos na sociedade, nós temos que trabalhar esses bons adultos desde que eles são criança, ensinando a eles os valores para que eles se tornem bons adultos. Vamos ver agora alguns ditados de outros países. Então, olha só esse ditado africano. Ninguém experimenta a fundura de um rio com os 2 pés. Você consegue imaginar o que isso significa? Tem a ver com a prudência. Ninguém vai num rio que não sabe a fundura e coloca os 2 pés. Se colocar os 2 pés, vai se dar muito mal, não é verdade? Isso quer dizer, quando tem alguma coisa nova que a gente não conhece, a gente não pode entrar de cabeça nessa situação. A gente precisa observar, experimentar aos poucos para ver se tem segurança de colocar os 2 pés, nesse sentido. Nesse provérbio turco agora, fala sobre a amizade. Olha só, quem procura amigos sem defeito ficará sem nenhum. Por quê? Porque amigos sem defeito ou pessoas sem defeito não existe. Então, quando tu queres uma coisa muito perfeita, tu vais acabar perdendo se exigir muita perfeição, porque não existe algo que seja tão perfeito. Trata das pessoas que são perfeccionistas. Reveja seu trenó no verão e conserte sua carroça no inverno. Esse é um ditado armênio. Ele tem a ver com a questão de prevenção também. No inverno, como tem neve lá na Armênia, se usa o trenó. Não se pode consertar ou ajeitar o trenó em pleno inverno, então sempre é bom fazer antes. No verão, conserta o trenó e no inverno, conserta a carroça, porque a carroça vai ser usada no verão. Essa ideia, ela nos remete à questão de que a gente precisa ser previdente. A gente não pode esperar ficar doente para se cuidar. A gente precisa se cuidar. A gente tropeça em pedras miúdas
porque as grandes nós enxergamos. Esse é um ditado japonês. O que ele quer dizer isso? Que às vezes os problemas pequenos, a gente acaba tropeçando nesses problemas pequenos, a gente acaba tendo dificuldades, porque se os problemas forem grandes, a gente vai conseguir identificar esse problema mais facilmente. Abra um olho para vender e 2 para comprar. Esse é um ditado português. Abra um olho para vender e 2 para comprar. Ou seja, nós precisamos, ao vender, desfazer das coisas. Se a gente vai doar alguma coisa, a gente doa sem ficar pensando muito nisso. Agora, quando a gente vai comprar, a gente precisa pensar 2 vezes, porque senão nós vamos acabar acumulando muitas coisas. E esse ditado também pode servir para outras situações. Você consegue imaginar uma situação em que se encaixe esse ditado? E agora, nós temos expressões populares e expressões idiomáticas. Qual é a diferença entre elas? Bom, as expressões populares e as expressões idiomáticas, ambas são recursos da fala que também são usados na escrita. As 2 começaram na fala. Usam o sentido figurado das palavras, ou seja, o sentido conotativo, as 2 fazem isso. Tem características cultural ou até folclórica do povo, como nós já vimos. São encontradas na fala do dia a dia, então é bem recorrente, a gente usa cotidianamente esse tipo de linguagem. E retratam ensinamentos que são passados de geração a geração. Todas essas são semelhanças que há entre as expressões populares ou provérbios e as expressões idiomáticas. A diferença entre elas está na estrutura. Uma são frases e tem sentido completo. A outra são termos, são usados dentro da frase. Você consegue perceber essa diferença? Quando nós falamos em expressões populares, que são os provérbios, eles são frases. Filho de peixe, peixinho é. 2 pesos, 2 medidas. Né? Tem o sentido completo. E quando nós falamos em expressões idiomáticas, são termos, são usados dentro de uma frase. Lembram daquele exemplo que eu mostrei para vocês no outro vídeo, em que tinha um texto? Dentro das frases são encaixadas as expressões idiomáticas. Perceberam a diferença dos 2? Apesar disso, as expressões idiomáticas, elas também podem ser usadas de forma isolada quando for resposta a algum questionamento. Vocês sabiam que nós temos algumas expressões que estão erradas? Então, alguns provérbios e expressões que usamos, eles foram alterados com o uso. Então, por exemplo, você já escutou essa expressão? Batatinha quando nasce esparrama pelo chão. Nesse termo esparrama, ele não é bem assim no original. Então, olha só como ficaria essa. Batatinha, quando nasce, espalha a rama pelo chão. Por quê? A batata, ela dá em ramas que se espalham pelo chão. E esse outro, cuspido e escarrado, quando se refere a semelhança, disse que fulano é cuspido e escarrado o outro. Cuspido e escarrado é muito estranho, não é? Porque está equivocado. Na verdade, a expressão original seria esculpido em Carrara, fazendo referência às obras que tem lá na Europa, que são estátuas perfeitas, e Carrara é uma pedra, um mármore que tem na Itália, bastante usado para se fazer estátuas. Muitos provérbios e expressões que usamos são traduzidos de outras culturas. Por isso que muitas vezes acontecem essas mudanças.
Vamos organizar nosso aprendizado agora. Em seu caderno, você deve colocar a data e logo abaixo o título, Ditos Populares e Expressões Idiomáticas. Então, você deve copiar e responder as perguntas abaixo. Assim, você terá um resumo do tema que estudamos. Então, olha só. O que são ditos populares? Como podem ser chamados os ditos populares? Qual a diferença entre ditado popular e expressão idiomática? Por que usamos a forma inadequada de algumas expressões? Para responder essas perguntas, vocês têm toda essa apresentação. Na página Aprenda Mais, você pode encontrar outros vídeos sobre o tema discutido nas duas partes desta aula, além dos arquivos em PDF, tá certo? Acesse lá e aprenda mais. Tchau, pessoal, até a próxima!